Estamos aqui hoje com a Bruna Rodrigues Tiafon, de 24 anos, para fazer uma entrevista com ela para o nosso trabalho da graduação, para o Museu Virtual da Leitura, um canal do YouTube do nosso professor Joaci Pereira Furtado. Bruna, você pode começar dizendo pra gente onde e quando você nasceu e qual que é a sua profissão? Eu nasci em Niterói, no Rio de Janeiro, em 1992. Eu tô agora com 24 anos, quase fazendo 25. Eu sou advogada, me formei em Direito pela Universidade Federal Fluminense. Agora estou fazendo pós-graduação na Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E além de ser advogada, também sou escritora, porque eu gosto muito, através do amor da leitura, eu acabei me apaixonando pela escrita. Eu escrevi 3 livros, esse aqui que é o Lítio, que é a versão física. Eu escrevi um e-book de poesia chamado Meu Coração é uma Fábrica de Arritmias Sentimentais. E um terceiro livro chamado Morfina, que está à venda na Amazon. E eu escrevo no meu tempo livre. Eu escrevo também para a Folha do Rio de Janeiro, que é uma coluna semanal na internet, online também. E é isso. Eu também, perdão, gente, esqueci. Eu tenho um canal no YouTube que eu faço resenhas literárias, chamado Fazendo Prosa e Poesia. Eu tento postar uma vez por semana uma resenha literária sobre um livro que eu tenha lido e tenha gostado. Qual o primeiro livro que você se lembra de ter lido? Quando eu era bem pequena, eu li uma coleção da Disney que vinha com várias histórias diferentes, aquelas histórias clássicas. Branca de Neve e Sete Anões, Rapunzel. E aí eu me lembro que vinham esses livros com uma leitura bem acessível, porque era voltado para crianças. Eu tinha acabado de fazer a alfabetização, então eu deveria ter uns 7, 8 anos no máximo. E vinha com umas fitinhas também que eu gostava de ouvir. E por que você acha que você não esqueceu desse livro? Porque tinha essa interação maior, não era só ler. Você lia e você podia escutar os personagens falando na fitinha. Então tinha aquela sensação de eu tô lendo, mas eu também tô escutando o que eles estão falando. Trazia um aspecto mais real para essa leitura. Quando criança, onde você costumava ou gostava de ler? Eu lia muito em casa, porque minha mãe não deixava muita gente sair, minha mãe sempre foi muito preocupada. E eu, naturalmente, também era uma criança muito introspectiva, e eu não gostava muito de sair. Então eu aproveitava a leitura, que era a minha opção de lazer enquanto eu estava em casa. E eu lia principalmente no meu quarto. E alguém lia pra você? Quem que lia? Em que momento do dia? Eu não me lembro de ter alguém particularmente lendo pra mim. Eu presumo que minha mãe deve ter feito isso em alguma etapa da minha infância, mas o que eu me lembro mais vividamente era eu mesma lendo o livro depois de ter aprendido e lendo por mim mesma. Onde você obtinha os livros que lia? Emprestava da biblioteca, comprava, ganhava? A maioria eu pedia pro meu pai e pra minha mãe, eles compravam. Alguns eu ganhava também de presente da minha tia. Minha tia me deu o primeiro livro de desventuras em série que eu li, que agora virou série no Netflix também. Marcou muito a minha infância aquilo. E a biblioteca da minha escola, quando eu já estava maior, no ensino fundamental, que eles tinham um acervo muito legal. Eu lia principalmente Agatha Christie lá. Eu tinha uma amiga que lia Sidney Sheldon e eu ficava lendo Agatha Christie. Era uma biblioteca muito boa, no Instituto Bell. E onde e como eram feitas essas compras? Você ia junto para escolher os livros ou alguém escolhia pra você? Eu me lembro de ir junto, porque tinha uma livraria que até fechou, que era muito bonita aqui em Niterói. Eu acho que era Veredicto. Eu sempre acho que é Vitor Hugo, mas era Veredicto, que ela era toda de vidro, muito linda, tinha uma escada em caracol, e eu achava que era o lugar mais lindo de Niterói. Eu sempre insistia pra ir com a minha mãe lá pra comprar. Você saberia dizer por que na infância gostava de ler? Se havia outras crianças leitoras assim como você? Eu gostava de ler na infância porque eu sentia que era a minha diversão, o meu lazer. Como eu já não saía muito, e aquilo me dava também um exercício de imaginação. Eu gostava de imaginar como é que os personagens eram. Eu não conheci muitas crianças da minha idade que gostassem tanto de ler assim, além da minha irmã, porque minha irmã é 3 anos mais jovem do que eu, e acabou que o meu hábito de leitura acabou influenciando ela também para seguir pelo mesmo caminho. Então quem eu me lembro mais de ler junto comigo é a minha irmã. E você saberia, que livros que havia na sua casa, onde eles ficavam quando você era criança? Na minha casa, quando eu comecei a ganhar muitos livros, a minha irmã também, porque ela também acabou gostando, a gente foi separando pelos quartos. Então os meus livros ficavam no meu quarto e os livros dela ficavam no quarto dela. A gente não tinha nenhuma estante assim na sala para guardar tudo. Que livros... Quais eram as suas leituras na adolescência e na juventude? Eu comecei a ler, assim, livro mais solidamente, comecei lendo Harry Potter porque meu primo tinha, e na época eu tava fazendo um estrondo, um sucesso enorme, e todas as crianças liam Harry Potter.
E aí eu li acho que até o 3º livro do Harry Potter e tava naquele intervalo enquanto a autora não publicava o 4º. E aí eu também fui pedir pro meu primo outra indicação nessa mesma área de fantasia, infanto-juvenil. E aí eu conheci o Hobbit e o Senhor dos Anéis, eu li o Hobbit e os 3 livros do Senhor dos Anéis. E aí, nesse meio tempo, conforme os anos foram passando, eu tinha um amigo do meu pai, que ele gostava muito de ler clássicos, tinha uma biblioteca enorme na casa dele, e ele foi começando a me passar vários livros diferentes, principalmente clássicos. E eu fui me apaixonando por esse tipo de literatura, fui me passando O Velho e o Mar, um pouco de Fernando Pessoa, Flor Bela Espanca, e aí eu fui me aprofundando e acabou que eu não voltei mais para esse gênero de fantasia. Eu acabei gostando mais dos clássicos e ficando com eles. E hoje em dia, você continua gostando dos clássicos? Quais é o tipo de leitura que você costuma fazer? Eu continuo amando os clássicos, que são os meus preferidos. Agora eu tô tentando diversificar mais os autores, porque quando eu gosto de um autor, eu quero ler tudo que a pessoa escreveu. Então eu li muito Jane Austen, Shakespeare, mas aí você percebe que tem um monte de clássicos de autores diferentes que você ainda não leu. E eu precisava ler, porque eu tava me sentindo angustiada de não lê-los. Então eu comecei agora a ler Saramago, tentando pegar os autores de William Faulkner, que eu ainda não li nenhum, que eu quero ler, pra tentar diversificar também, não ficar presa a um mesmo autor. Quantos livros você lê por mês? E quando, e como, e onde você os adquire? Eu normalmente, eu tento ler pelo menos um livro por semana, porque de segunda a sábado eu tenho que estudar pro curso da pós-graduação, então eu só leio livro jurídico. Livro de ficção mesmo eu só consigo ler no domingo, normalmente de manhã. E como eu tento ler um livro que seja de um tamanho que eu consiga ler rapidamente, eu leio um a cada domingo mais ou menos, então são 4 por mês. Recentemente, porque eu uso também um site muito legal chamado Scoob, que é um site no qual você consegue registrar todos os livros que você lê, os livros que você quer ler, você pode dar uma nota de 1 a 5. Aí lá foi muito legal porque me incentivou a continuar lendo, porque eu consigo avaliar o meu progresso. Aí lá eu cheguei recentemente na meta de 300 livros lidos. Aí agora eu quero continuar nesse ritmo assim de 4 por mês, pra um dia chegar a 500. Onde e a que horas do dia você lê? Então, normalmente é de manhã, porque eu também sou meio míope, então não quero prejudicar mais a minha visão. Eu gosto de ler com luz ambiente também, não ler muito no escuro. De manhã, no domingo, principalmente, e aqui no meu quarto. Das leituras dos últimos 12 meses, quais as que mais te marcaram? Eu li uns livros bem traumáticos nesses últimos 12 meses, porque eu pedi recomendação das pessoas no Facebook e eu acho que elas queriam que eu passasse por um trauma psicológico básico. Aí eu li o ensaio sobre a cegueira de Saramago, que é um livro sensacional, mas que tem umas passagens muito sensíveis e perturbadoras, eu não estava preparada psicologicamente para ler aquilo. E aí eu li, em seguida eu li A Cor Púrpura, acho que é Alice Walker. Se eu tiver falado errado, me perdoe. Que também é um excelente livro, mas também com o mesmo tema delicado, eu não sabia que teria. Então essas 2 leituras me perturbaram muito. Não que não sejam livros bons, mas eu recomendo para pessoas que já tenham uma idade maior, assim. Não recomendo para crianças nem adolescentes. E por que você lê frequentemente? Porque eu acho que a leitura ela é um bom jeito de exercitar não só o seu escapismo, mas de você criar um senso crítico da realidade. Ela te estimula a ler, a pensar por si mesmo. Eu não costumo assistir tanta televisão porque eu acho que você já recebe a informação pronta. A leitura eu acho que ela é mais instigante, ela te faz questionar, pensar, te faz ver a realidade com outros olhos, porque você cria um senso de empatia com os personagens. E é por isso que eu fico estimulada a ler cada vez mais, porque eu sinto que a minha imaginação está sendo mais exercitada. Como você se vê como leitor? Eu gosto muito, porque como eu também amo escrever, eu gosto muito de ler, mas ler de uma forma com a qual eu aprenda o que tem naquele escritor que está me atraindo tanto para a escrita dele. Então eu gosto de ver, será que é a linguagem que ele usou aqui que me deixou fascinada? Será que foi a forma dele construir o personagem? Porque para um escritor é muito difícil você já achar o seu estilo de escrita logo de cara. Você tem que primeiro identificar o que está funcionando nos livros que te fazem ficar admirado e como incorporar isso na sua leitura, mas ainda tendo o seu traço de personalidade, colocando a sua marca pessoal naquilo que você está escrevendo. Eu gosto de imaginar como uma leitora estudante e também uma leitora já mais moderninha, porque eu costumava ter muitos livros físicos aqui em casa e aí eu sou muito alérgica à poeira, eu acabei não podendo
ter essa quantidade tão grande de livros físicos. Aí agora eu costumo ler pelo Kindle, que é o livro, tá até sem bateria, é o formato digital. E eu achei mais tranquilo porque eu consigo ler, assim, carregar 100 livros na mochila e não ter que carregar aquele peso, ter que acumular poeira no meu quarto pra piorar minha alergia com isso. E eu gosto muito de ler digital porque, por exemplo, minha irmã, ela é totalmente diferente de mim nesse sentido como leitora. Ela gosta da experiência física do livro, ela gosta da capa bonita, de sentir o cheiro das páginas. Eu gosto do livro pelo conteúdo em si. Então eu adoro, pode ser e-book, pode ser Kindle, eu gosto de passar e ler as páginas de um jeito que seja prático e bem pragmático, assim, que eu consiga ler de uma forma rápida e eficiente sem ter empecilhos de peso, de poeira, de ter que ficar arrumando toda hora. E quando você faz essas suas leituras, assim, nas horas vagas, você costuma ler mais prosa, mais poesia? Qual é a sua preferência? Então, pelos clássicos, eu costumava ler muito livro em prosa. Porque normalmente é o que é mais comercializado. Até em livrarias, a seção de poesia costuma ser bem mais reduzida em relação à de prosa. Porque poesia, infelizmente, aqui na nossa sociedade, principalmente, não vende tanto. E é uma pena. E eu comecei a perceber esse meu hábito de sempre favorecer a prosa em detrimento da poesia. E como eu também gosto de escrever poesia, eu percebi que eu também não estava aprendendo muito no que tange a poesia, porque eu não estava lendo muito. E aí eu comecei a fazer um esforço consciente para buscar ler mais poesia de poetas que eu já gosto, descobrir novos poetas, porque são dois estilos literários diferentes, mas que os dois valem a pena e te acrescentam culturalmente. De todos os livros que você já leu, de todos os autores que você já leu, qual foi seu preferido? Depende do ramo também, e da nacionalidade. Brasileiro, em poesia, o meu favorito é Augusto dos Anjos, porque ele tem uma temática bem dark, assim, sombria, mas eu também gosto muito do Mário Quintana, que é totalmente o oposto, super fofo. Esses são os brasileiros em poesia. Estrangeiro em poesia, o meu favorito é o Edgar Allan Poe, que também é período mais gótico, assim, e homem, mulher, porque também não vamos esquecer das mulheres na literatura. Eu gosto muito na poesia da Sylvia Plath, que é minha poetisa favorita, tem uma história de vida super trágica e isso se incorpora nas poesias dela. Na prosa, a minha autora favorita é a Jane Austen, que eu cresci lendo os livros dela, apaixonada pelo Mr. Darcy, amo tudo que ela escreve. E homem na prosa estrangeiro é o Hemingway, porque eu acho que ele escreve com uma simplicidade que os outros autores não necessariamente conseguem trazer. Ele consegue evocar sentimentos e se aprofundar de uma forma bem simples. E brasileiro, na prosa, eu acho difícil. O que eu mais admiro, assim, tecnicamente é o Machado de Assis, porque ele é o mais sólido pra mim, mas eu ainda acho que eu tenho que me aprofundar ainda na prosa brasileira. Se você pudesse escolher, assim, um livro que você prefere, que você indicaria pra todo mundo, que você acha que todo mundo tinha que ler na vida, qual que seria esse livro? Pode ser um de prosa e um de poesia. Prosa é difícil porque eu tenho dois que eu sou completamente apaixonada, eu não consigo escolher entre os dois, assim, que um é O Velho Mar, do Hemingway, porque é de um brilhantismo imenso, eu acho que foi até o principal para ele ganhar o Nobel de Literatura. E o outro mas o outro eu acho que é mais pessoal, o motivo de eu ter gostado, porque eu fiquei encantada pela narrativa, não sei se outras pessoas também ficariam porque é meio mórbido, mas se chama As Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides, teve até filme desse livro, e eu acho assim um livro sensacional porque ele foi diferente de qualquer outro que eu tenha lido, porque o narrador não é nem na primeira pessoa do singular, nem na terceira pessoa do singular, é um narrador na primeira pessoa do plural. E eu nunca tinha lido um livro em prosa que o narrador fosse um nós, um coro, assim. E aquilo mudou a minha forma de ver a literatura. Na poesia, eu gosto muito do Ariel, da Sylvia Plath, que é o livro de poesias dela, e Baú de Espantos, do Mário Quintana, que é um livro super fofo. O Mário Quintana em si é super fofo, então esse livro eu também fiquei encantada. E eu li também, muito bom, eu não lembro o livro, o nome dele, acho que era Baladas, lembrei, da Hilda Hist, que é foi uma poetisa brasileira também sensacional. Como você se vê como leitora daqui a alguns anos? Você acha que vai continuar com o mesmo ritmo de leitura que você tem hoje? Eu espero conseguir manter ou melhorar. Tomara que eu não decaia no meu ritmo de leituras, assim. Porque eu acho que quando eu tiver com uma estabilidade maior, assim, com a vida, a gente já sabe que vai ter aquela rotina pra sempre. Já dá pra se programar melhor, pra ler mais. Às vezes não ler só no domingo, mas também no sábado. Conseguir evoluir. Eu quero, assim, tentar expandir até meus horizontes literários.
Por exemplo, eu tô fazendo o esforço de ler poesia mais, só que eu também quero adentrar no mundo dos contos, porque eu não consigo ler muitos autores que escrevem contos, e agora tá muito na moda Mia Couto, Alice Munro, então eu quero entrar também nesse universo de contos, eu espero que no futuro eu consiga. E você acha que esse seu gosto pra leitura, você vai passar isso pros seus filhos? Você vai incentivar eles? Ou você acha que eles têm que ter a escolha deles? Você acha que isso aí é uma escolha pessoal da pessoa? Eu acho que a gente não pode, assim, impor nada, porque isso vem também do livre-arbítrio da pessoa. A gente não... Eu acho que tudo que você impõe pros filhos, eles tendem a ver como uma coisa chata. Ah, minha mãe tá me forçando a ler. Eu acho que um jeito de estimular as crianças à leitura seria naturalmente deixar livros que seriam interessantes para crianças espalhados pela casa, para que ela tenha essa iniciativa de pegar o livro que você deixou em casa e ela, por ela mesma, tomar essa iniciativa de ler. Mas é importante, eu acho, você ter livros em casa para pelo menos começar esse amor pela leitura, porque a criança não necessariamente vai te pedir para ir numa livraria e comprar. Então seria interessante ter livros infantis em casa para que ela já escolha, e aí a criança vai escolher qual o gênero que ela prefere. Eu e minha irmã fomos incentivados pelos meus pais, mas a gente gosta de gêneros totalmente diferentes, porque são escolhas que cada uma de nós fez. Você tem alguém que te incentivou desde criança, que te deu livros pra ler? Eu tinha assim, meus pais eu pedia, mas porque minha mãe gostava muito de Agatha Christie, ela me incentivou a ler tudo da Agatha Christie, foi por causa da minha mãe totalmente. O meu pai, ele já trabalhou vendendo livros por um tempo, e ele acho que ele falava assim, ele não tem tanto hábito de ler. Mas ele sempre apoiava financeiramente, comprava pra mim. Ele leu um livro chamado Fernão Capelo Gaivota, que ele falou que foi o melhor que ele leu, e eu li também. Mas quem me incentivou, acho que mais, assim, principalmente foi esse amigo do meu pai, que eu chamo do meu padrinho intelectual, que ele já tinha, meu pai já sabia que ele tinha uma biblioteca enorme, que ele conhecia do mundo da leitura, então ele sempre me mandava livros com dedicatória, aí explicava, ele fazia notas no rodapé dos livros, falando, eu gostei disso por causa... Eu gostei de como o autor escreveu esse trecho. E acabou que eu peguei esse hábito dele também, tanto que ele me influenciou, que agora quando eu leio o livro físico, por isso que eu nem pego emprestado, porque a pessoa ia surtar se fizesse isso com os livros dela. Mas eu gosto de grifar, eu gosto de puxar uma seta, escrever por que eu gostei daquele trecho, acho que por influência dele. Você tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Falar um pouco mais sobre os seus livros, o que você está escrevendo, ou... visitar o meu canal, se vocês quiserem, ter aqui no YouTube também, Fazendo Prosa e Poesia, porque lá eu acabo que eu faço as minhas resenhas e tô gravando pra divulgar os livros direitinho lá, de forma, fazer um vídeo sobre cada um dos livros, divulgar certinho lá. E no Instagram, meu Instagram também tem o mesmo nome, @Fazendo Prosa e Poesia, porque vocês podem ver por lá quando sair um vídeo novo. Tá ótimo. Muito obrigada, Bruna, pela entrevista. E muito sucesso e muitos livros pra você escrever. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, tchau.